Os Estados Unidos ainda são uma democracia? Pensa comigo, o que define uma democracia? É o governo do povo, pelo povo e para o povo, certo? A vontade da maioria deve guiar as decisões mais importantes da nação. Mas e se eu te disser que em uma das questões mais fundamentais para qualquer país, a decisão de entrar em guerra, a vontade do povo americano é sistematicamente, repetidamente e arrogantemente ignorada? Há anos, principalmente após os traumas do Iraque e do Afeganistão, a opinião pública norte-americana rejeita majoritariamente as aventuras militares dos Estados Unidos pelo mundo. O povo diz não, mas o governo, seja ele republicano ou democrata, diz sim. E segue enviando tropas, drones e bombas. Por quê? Hoje vamos demonstrar como o complexo industrial militar sequestrou a democracia americana e está usando o exército mais caro do planeta como a milícia privada de suas corporações. Isso não é teoria da conspiração, é o sistema funcionando conforme o planejado. E o destino do mundo pode estar em jogo. Esse é o tema do vídeo de hoje, e se você se interessa por assuntos como este, te inscreve no canal, curte e dá sugestões aqui nos comentários. Obrigado pela presença aqui. Os números não mentem. A grande maioria dos americanos está cansado de ver seus filhos e filhas morrerem em terras distantes por motivos cada vez mais obscuros. Eles veem trilhões de dólares, sim, trilhões, sendo despejadas em orçamentos militares astronômicos, enquanto dentro dos Estados Unidos o sistema de saúde pública é um pesadelo, a infraestrutura desmorona e a desigualdade social bate recordes. Dezenas de milhares de soldados arriscaram as suas vidas nos últimos conflitos. Suas famílias muitas vezes não têm acesso a um médico digno. Existe uma contradição brutal nisso. Um país que gasta sem limites para projetar poder lá fora, mas é incapaz de cuidar dos seus cidadãos lá dentro. Onde está a democracia nessa equação? O povo clama por investimentos em vida e a resposta do establishment é investir em morte. E aí vem a justificativa. Ah, mas é para defender a democracia no mundo, combater terroristas, proteger interesses vitais. Será? Vamos olhar para a Constituição norte-americana. Ela é bem clara. O poder de declarar guerra reside no Congresso dos Estados Unidos, nos representantes eleitos pelo povo. O presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas, mas precisa da autorização do Poder Legislativo para iniciar um conflito armado. É o freio e o contrapeso à vontade do povo no processo. Mas na prática, o que vemos? Um atalho completo na democracia. A invasão da Líbia, nem o Congresso nem o povo foram consultados. Os ataques recentes ao Irã, a mesma coisa. O plano de intervenção na Venezuela já circulava em think tanks de Washington há anos. Ele foi feito sob medida para garantir o acesso às maiores reservas de petróleo do planeta para as petroleiras norte-americanas. Perceba o padrão. Tudo acontece por ordem executiva do presidente. O presidente assina um papel. É um ato quase solitário, burocrático. Mas por trás daquela assinatura há décadas de planejamento do aparato de segurança e das corporações que lucram com as operações de guerra. Operações de desestabilização, apoio a golpes, assassinatos seletivos, as chamadas operações de decapitação de regimes. Presença militar em dezenas de países. Tudo autorizado por uma canetada. Longe do debate público e do escrutínio do Congresso. O caso da Venezuela é um manual disso. A primeira tentativa de derrubar Hugo Chávez foi patrocinada pelos Estados Unidos em 2002. Isso significa de que há pelo menos 2 décadas o complexo industrial militar estuda, planeja e financia operações para controlar o petróleo venezuelano. Não é uma decisão de última hora. É um projeto de longo prazo que segue adiante independentemente da vontade popular da opinião pública dos Estados Unidos. O sequestro de Nicolás Maduro e de sua esposa Cília Flores em 3 de janeiro, apenas mais um capítulo desse manual. E não se trata de gostar ou não de Maduro. Trata-se de um princípio básico. O petróleo da Venezuela pertence ao povo venezuelano. Ponto. Mas para o complexo industrial militar, recursos naturais alheios são apenas ativos a serem confiscados
para os interesses estratégicos dos Estados Unidos e das suas corporações. Agora vamos conectar os pontos. Analise qualquer intervenção militar americana nas últimas décadas e você vai encontrar um padrão. Passo 1. Um país rico em recursos naturais, seja ele petróleo, gás, terras raras, é identificado. Passo 2. Uma justificativa é fabricada. Armas de destruição em massa, ataques iminentes, ditador cruel, defesa da democracia. Passo 3. As Forças Armadas dos Estados Unidos e seus aliados atacam. Bombardeios, invasão. Passo 4. As indústrias de defesa lucram obscenamente com a venda de munições, jatos, mísseis. Seus acionistas festejam. Passo 5. O governo é derrubado, desestabilizado ou subordinado. Passo 6. Corporações ocidentais, especialmente as petroleiras, assinam contratos vantajosos para explorar os recursos naturais do país devastado. Passo 7. Essas corporações, agora com perspectiva de lucros astronômicos, veem suas ações valorizarem fortemente na Bolsa de Valores de Nova York. Consegue ver o ciclo? O exército ataca, as ações sobem. As Forças Armadas dos Estados Unidos se transformaram, na prática, na milícia de proteção das corporações globais dos Estados Unidos. Elas garantem o acesso aos recursos e abrem mercados à força. Isso se dá nome de complexo industrial militar. Um termo cunhado pelo próprio presidente Dwight Eisenhower, que já alertava para o seu perigo em 1961. A profecia se cumpriu. Mas como essa máquina consegue operar tão livremente dentro de uma democracia? A resposta está em uma palavra: lobby. Em Washington, há mais de 12 mil lobistas registrados. E o que é o lobby? É a atividade legalizada de fazer a vontade do setor privado virar lei pública. Esses lobistas são ex-políticos, ex-assessores, especialistas bem relacionados. Eles escrevem projetos de lei, oferecem financiamento de campanha política, prometem futuros empregos luxuosos, fazem festas e jantares de luxo. Boa parte da atividade política em Washington, assim como em Brasília, não é dirigida para o cidadão comum em Ohio ou no Texas. É dirigida para representantes de empresas como a Boeing, como a Chevron e dos grandes bancos de Wall Street. Os políticos, então, vivem um jogo duplo. No palanque, fingem defender o cidadão médio, mas nos corredores do poder, passam a maior parte do tempo tentando deixar seus doadores de campanha felizes. É um sistema de corrupção institucionalizada. O Congresso, que deveria ser o freio, foi comprado. Isso explica a quase total ausência de resistência contra as aventuras militares presidenciais de Trump. Os mesmos congressistas que recebem milhões em doações das indústrias de defesa e de energia vão aprovar orçamentos bilionários para o Pentágono e ficar em silêncio quando um novo país é bombardeado. A política foi sequestrada por interesses que são capazes de qualquer maldade por um bom negócio, inclusive invadir um país soberano e sequestrar os seus líderes. Existe um conceito político para isso: imperialismo. Não é novo. Antes da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, potências europeias como a Inglaterra e a França dominavam colônias ao redor do mundo para extrair seus recursos naturais. A Alemanha de Hitler reclamava que precisava de um espaço vital para ter autonomia de recursos para sua indústria nacional. Era a justificativa para a invasão e o saque de países como a Polônia, a União Soviética e a República Tcheca. Hoje vemos um novo imperialismo, só que com uma roupagem moderna e saindo de Washington. E ele se torna mais agressivo exatamente no momento da ascensão da China como a maior potência industrial e tecnológica do planeta. Os Estados Unidos, sentindo o poder escorrer entre os dedos, tiram a máscara de defensor da democracia. A fala é agora aberta, descarada. Como disse Donald Trump, o petróleo da Venezuela será necessariamente dos Estados Unidos. É a doutrina do Destino Manifesto, a doutrina Monroe, versão século XXI. Precisando desesperadamente de petróleo e de terras raras para competir com a China, os Estados Unidos miram a América Latina. Mas e se a próxima operação de desestabilização for em Taiwan, a poucos quilômetros da China, ou entre povos muçulmanos no sul da Rússia?
Estamos pouco a pouco nos aproximando de um cenário de guerra entre grandes potências. Só que desta vez, todos estão armados até os dentes com armas nucleares. A Rússia e a China, incapazes de intervir no continente americano, observam a agressividade dos Estados Unidos em relação à Venezuela e se preparam em seu próprio território. A tensão é palpável. Nesse cenário, a ONU parece uma piada de mau gosto. Ela é tão ineficaz quanto a Liga das Nações foi antes da Segunda Guerra Mundial. Ela emite notas de preocupação ou condenação, mas é incapaz de frear qualquer grande potência. Isso gera uma descrença global total e acelera o fim da ordem unipolar. Porque é disso que estamos falando, o fim da ordem mundial centrada nos Estados Unidos. O privilégio exorbitante de imprimir a moeda de todas as transações internacionais de comércio, ou seja, o dólar, está ruindo. Países como China, Rússia, Índia, Arábia Saudita e até o Brasil já estão fazendo acordos comerciais em outras moedas. O dólar era o que garantia que as contas da máquina de guerra americana seriam pagas pelo mundo todo. Sem ele, a conta fica muito mais cara. Isso revela uma verdade incômoda. Se as corporações americanas precisam que o governo faça guerra para garantir seus mercados e recursos, o que isso diz sobre a eficiência e a capacidade de competir no livre mercado das grandes corporações norte-americanas? A ganância financeira fez os Estados Unidos negligenciarem sua base industrial real nas últimas décadas. Os executivos pensam mais na valorização das ações no curto prazo do que na capacidade produtiva de longo prazo. Não é à toa que inovações como inteligência artificial estão virando uma grande bolha especulativa em Wall Street, uma propaganda enganosa para atrair dinheiro fácil. E agora, o detalhe mais sinistro de todos, que mostra a fragilidade do coração da besta, o sistema financeiro. Prestem atenção nas datas. Um bombardeio às instalações nucleares do Irã ocorreu em 22 de junho de 2025, um domingo. O sequestro de Maduro e sua esposa na Venezuela foi em 3 de janeiro de 2026, um sábado. Por que os Estados Unidos atacam sempre no final de semana? A resposta é simples e aterrorizante. Porque a Bolsa de Valores de Nova York está fechada no final de semana. Eles sabem que essas ações de guerra, que na superfície deveriam ser mostras de força, na realidade revelam uma profunda fragilidade. Eles temem o pânico nos mercados de ações, temem uma queda livre nas ações no momento exato do ataque. Precisam de tempo, do sábado à noite até a segunda-feira de manhã, para acionar a máquina de propaganda e controlar a narrativa e preparar os analistas de mercado para tranquilizar os investidores. É a prova final de que tudo isso é um jogo financeiro. A guerra é uma commodity, a vida é um detalhe. E o povo americano, assim como o povo dos países invadidos, é apenas um peão nesse tabuleiro geopolítico e econômico entre grandes elites. O presidente, os senadores, os deputados, muitos foram cooptados, comprados ou intimidados para fazer o jogo sujo de alienar sua própria população e esconder as reais razões do imperialismo corporativo de seu país. Então voltamos à pergunta inicial. Os Estados Unidos ainda são uma democracia? A resposta, baseada nos fatos que vimos, é cada vez menos. É um sistema que funciona mais como uma plutocracia, um governo dos ladrões, feito pelas corporações para enriquecer os seus acionistas no curtíssimo prazo, com só uma fachada democrática desbotada. Estamos em um ponto perigosíssimo da história. A máquina de guerra está em movimento, a economia global está frágil, as potências nucleares estão se encarando. A nova ordem mundial vai nascer. Não pela benevolência dos Estados Unidos, mas sim pela incompetência e decadência das suas elites, que preferem agora saquear o mundo a reinventar economicamente o seu próprio país. Cabe a nós, cidadãos de qualquer nacionalidade, entender esse jogo, espalhar essa informação, exigir transparência dos nossos próprios governos, que muitas vezes são cúmplices. A democracia não é um dado adquirido, é uma luta constante. E o primeiro passo para lutar é enxergar a realidade por trás do discurso. Para haver desenvolvimento, é preciso de consciência de como o mundo funciona. E aqui no canal,
o desenvolvimento soberano do Brasil é prioridade. Um abraço e até a próxima.